Olá, meu nome é Nathalie e este é o Field Drops. Nós vamos começar uma série sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu na Idade Média, no período áureo da escolástica, que é o século XIII. E a Idade Média é dividida em dois períodos. O primeiro período é a patrística, em que viveu Santo Agostinho, que também foi objeto da série anterior. Ele vai do século I até o século III. E a divisão entre patrística e escolástica, ela é marcada pelo debate entre Agostinho e Pelágio. Então eu remeto vocês a verem o vídeo da série do Agostinho sobre a biografia de Agostinho e sobre a patrística. A escolástica tem início no século IV e é dividida em 4 fases. A primeira fase vai do século IV até o século IX, é o período em que são fechadas as escolas pagãs e começam a ser organizadas as escolas cristãs, daí o nome escolástica. A segunda fase vai do século IX até o século XII, quando há uma reforma de alguns monastérios e também é o período das cruzadas. Entre 1096 e 1248, houve 6 cruzadas, que eram as expedições militares que partiam da Europa Ocidental para tentar reconquistar a Terra Santa. E são conhecidos também os pensamentos de Averroes, que era um filósofo de origem hispano-árabe, que nasceu em 1126 e falece em 1198. E o pensamento de Maimônides, de origem judaica, que nasce em 1135 e falece em 1204. A terceira fase, como eu disse, era o período áureo da escolástica, no século XIII, que é o período em que nasce Tomás de Aquino. Em 1204, tem início o Império Latino do Ocidente. Entre 1220 e 1250, Frederico II foi imperador romano germânico. Esse é o período de São Tomás de Aquino. É quando surgem as primeiras universidades, a Universidade de Bolonha e Paris, e em seguida vieram as universidades de Pádua e Nápoles. Tomás de Aquino estuda na Universidade de Nápoles, que tinha sido recém-criada, e também a Universidade de Oxford e Cambridge. Essas universidades, principalmente as duas primeiras, elas foram criadas com um modelo de associação entre os professores e os estudantes, e todos primavam pela autonomia universitária. Entre 1229 e 1231, há a primeira greve dos estudantes justamente em defesa da autonomia universitária. E em 1231, depois da greve, o Papa Gregório concede os novos estatutos das universidades e reconhece a autonomia universitária. Então, este também é o período de difusão do pensamento de Aristóteles, que havia sido trazido para a Europa pelos árabes. E outro evento importante desse período é que em 1261 tem fim o Império Latino do Oriente. A quarta fase é o período da decadência da escolástica, o século XIV. Em 1301 tem início o Império Otomano. E aí a capital deixa de ser Constantinopla, o nome deixa de ser Constantinopla e passa a ser Istambul. O principal nome desse período, o principal pensador, é Guilherme de Ockham, que cria o princípio de investigação conhecido como princípio da economia. Depois ficou conhecido como navalha de Ockham. Também é um período que começa a haver um certo divórcio entre razão e fé. A gente vai ver como Tomás de Aquino enfrenta essa questão. E a escolástica é um período mais longo da história da filosofia. São 10 séculos. Como eu falei, vai do século IV até o século XIV. Então, 3 características básicas da escolástica. Primeiro, que prevalece uma compreensão da conciliação entre razão e fé. E começa a haver um distanciamento entre razão e fé somente no final da escolástica. É um período fortemente influenciado pelo pensamento aristotélico, a gente vai ver muito isso em Tomás de Aquino, e surgem as escolas e as universidades. Então, dado esse contexto, vamos à biografia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu em 1221,
no castelo de Roca Seca, próximo a Aquino, daí o nome dele Tomás de Aquino. O seu pai se chamava Landolfo, era conde, e sua mãe Teodora, e era normanda. Então, por origem de pai, ele tinha uma influência italiana, uma ascendência italiana, e por origem de mãe, ele tinha uma ascendência normanda. E ele teve o seu primeiro contato com a educação na abadia de Monte Cassino, mas devido aos constantes conflitos que havia entre o imperador e o Papa, a abadia acabou sendo esvaziada, abandonada e entrou em decadência. E aí, nesse período, Tomás de Aquino vai estudar, então, na Universidade de Nápoles, na Universidade recém-fundada de Nápoles, para poder dar continuidade aos seus estudos. Nessa universidade, ele entra em contato com a Ordem Dominicana e ele acaba sendo ordenado padre dominicano. A história da ordenação de Tomás de Aquino é especialmente curiosa, porque a família dele moveu céus e terra, eles não queriam que ele fosse padre, os irmãos e os pais dele lançaram mão de várias artimanhas para tentar dissuadir ele dessa ideia, mas ele insiste e se ordena padre dominicano. Entre 1248 e 1252, Tomás se torna discípulo de Alberto Magno, na Universidade de Colônia. E aí uma citação que eu queria fazer para vocês desse livro de Chesterton, eu vou botar na descrição do vídeo. Alberto Magno diz o seguinte sobre Tomás de Aquino: vocês o chamam de boi mudo. Eu lhes digo que esse boi mudo vai mugir tão alto que seu mugido vai tomar conta do mundo. Esse era o apelido de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tinha um apelido de boi mudo e ele tinha uma relação muito próxima com Alberto Magno. Era um discípulo assim preferido de Alberto Magno. E quando Alberto Magno é convidado para ir para Paris, ele pede para levar apenas consigo o seu boi mudo e leva Tomás de Aquino para Paris. Tomás de Aquino tinha uma habilidade enorme para a especulação, tinha um raciocínio rigoroso, um talento para a metafísica e muita clareza e precisão nos seus textos. Seus textos são muito claros, ele é muito rigoroso na definição dos conceitos, ele não evita as questões complexas, busca responder de uma maneira bastante clara, bastante honesta e possui uma clareza lógica, uma coerência bastante grande. Há uma conexão orgânica entre várias, todas as partes dos seus textos. Bom, então, Alberto Magno leva Tomás de Aquino para Paris, e era um período bastante conturbado, um período de grandes debates. Havia muitas correntes de pensamento distintas na Europa, os maniqueus no sul da França, os platônicos, os astrólogos, o aristotelismo trazido pelos árabes e o islamismo, que provocava assim, um terror muito grande entre os cristãos. E a igreja e algumas ordens mais tradicionais reagiam contra essa visão aristotélica do cristianismo, né? E reagiam muito fortemente ao islamismo. E, em contrapartida, eles se apegavam muito a Platão e a Agostinho, o pensamento de Platão e Agostinho. Então, havia um grande conflito, né? De um lado, do ponto de vista religioso, tinha o islamismo, tinha uma visão platônica de cristianismo e estava sendo trazida pela primeira vez uma visão aristotélica de cristianismo. E Tomás de Aquino e Alberto Magno permaneceram firmes na defesa de uma visão cristã, uma visão aristotélica de cristianismo. E isso vai a julgamento em Paris. E mais uma citação aqui no livro do Chesterton sobre esse debate. Ele diz o seguinte: na realidade, esse evento era formado mais pelo medo de Maomé do que de Aristóteles, o que era irônico, visto que era muito mais difícil conciliar Aristóteles com Maomé
do que com Cristo. O islamismo é essencialmente um credo simples para homens simples, e ninguém pode, de fato, transformar em algum momento, o panteísmo num credo simples. Trata-se de algo, ao mesmo tempo, demasiado abstrato e demasiado complicado. E aí ele continua aqui. Mas a mudança, e aí já se referindo ao debate entre Alberto Magno e Tomás de Aquino em favor de um cristianismo aristotélico. Mas a mudança, do momento em que os dois dominicanos resistiram sozinhos até o momento em que toda a igreja finalmente se aliou com eles, talvez possa ser situada no instante em que eles foram praticamente levados diante de um juiz severo, mas não injusto. Estevão Tempier, o bispo de Paris, ao que parece era um espécime bem representativo do velho eclesiástico fanático, para quem admirar Aristóteles constituía uma fraqueza a que provavelmente se seguia a adoração a Apolo. E aí, continuando, Tomás de Aquino, o triunfo de Tomás de Aquino foi uma vitória pessoal. Ele não retirou uma única de suas proposições, ainda que se diga que o bispo reacionário de fato condenou algumas delas depois da morte de Tomás. De modo geral, contudo, este convenceu a maioria de seus críticos de que era um católico tão bom quanto eles. E aí, Tomás de Aquino e Alberto Magno demonstram que é possível, então, conciliar Aristóteles com o cristianismo. E Tomás de Aquino, então, em 1252, quando a ordem dominicana buscava um professor assistente, foi indicado para a Universidade de Paris. Tomás lecionou na Universidade de Paris até 1259, onde conseguiu o título de magíster em teologia. E depois ele foi para outras universidades europeias. Outro debate bastante importante na vida de Tomás de Aquino foi quando ele foi convidado de novo para Paris para combater os anti-aristotélicos e os averroístas. E aí ele enfrentou o debate com Siger de Brabante, um debate que eu vou mostrar para vocês no vídeo sobre epistemologia, sobre conhecimento, porque o debate é sobre a questão da verdade. E aí Tomás de Aquino faleceu em 1274, no mosteiro de Fossa Nova, quando ia a Lyon participar de um concílio. Ele tinha, na época, 53 anos. Então, é impressionante, mesmo com todos esses deslocamentos, com todos esses eventos, Tomás de Aquino consegue escrever bastante e escreve de maneira muito clara, muito honesta. Alguns textos eu vou recomendar para vocês ao longo dos vídeos. Então, esta é uma breve biografia de Tomás de Aquino. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.